Hola, mis queridísimos alumnos de los primeros años de la Elisa Andreoli, ¿cómo están? Bueno, vamos a nuestra sexta clase de este periodo de cuarentena y por favor abran sus libros. Vamos a la página 52, en el Aprende un poco más. Vamos a ver cómo funciona usar las horas en español, ¿ok? Dice así, en español se suele perguntar que hora es? Sempre em singular. Então, em português a gente pergunta que horas são? No plural, né? Em espanhol é sempre no singular. Que hora é? Só para destaque aqui, esse se suele eu acho que a gente já viu em outros momentos, mas eu gosto de enfatizar isso porque aparece bastante em textos de vestibulares. Se suele, costuma-se, no caso, né? O verbo soler é costumar. Então, em espanhol, costuma-se perguntar que hora é? Sempre no singular, ok? E não que horas são. Pero para contestar, para responder, o verbo varia segundo o número de horas. Então, a resposta vai variar, pode ser 1 hora, 2 horas, né? Pode ser no singular ou no plural. Então, mira como se usa, olha como se usa. Es la 1:10, son las 3. Ó, es la 1:10, son las 3. Plural e singular e plural, né? Só que em português, geralmente eu falo é 1 hora. É o verbo ser e direto o horário, o número, não é, né? É 1 hora. Eu não uso o artigo. São 2 horas. Son las 2. Perceberam que em espanhol, além dessa questão do verbo de estar no singular e no plural, tem o uso aqui, ó, do artigo, que em português eu não uso, né? Então, vamos continuar ali no livro de vocês. E embaixo aparece um relógio grandão. Que está aqui, nosso reloj bonito, muito louco. Então, aqui temos um reloj com alguns horários. Faltariam os ponteiros, que vocês vão colocar depois o ponteiro da hora de vocês, se vocês quiserem. Pero vamos começar pela uma da manhã ou 1 da tarde, tá? Então, se eu digo que é uma hora, vou botar em verde, tá? Ó, é 1 hora. Vou fazer um ponteiro aqui. Vocês sabem ver as horas em relógio de ponteiro? Tem um monte de gente que não sabe, que só está habituado com o relógio digital e não sabe ver. Se vocês não sabem, vocês têm que aprender, pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer um ponteiro bem feio aqui. Aqui o dos minutos, que é maiorzão, e o da hora, né? Então, suponhamos... Suponhamos que é 1 hora, né? Alguém te pergunta, que horas são? Como é que se pergunta em espanhol? Que hora é? Muito bem. Que hora é? É 1 hora. Es la 1. Ó, tá aqui. Es la 1. Es la 1. Se fosse 1:05, es la 1:05. Aí você junta a frase. Es la 1:05. Se fossem 2 horas, son las 2. Lembre, nós já aprendemos os números nas aulas anteriores. Eu não posso falar são 2. Não existe esse feminino 2, né? Então, son las 2. São 2:10. Son las 2:10. São 3 horas. Son las 3. São 3:15. Son las 3:15, né? Poderia ser. E quarto, muito usada essa segunda forma aqui, né? Segunda forma que eu falei, mas a primeira que está escrita ali. Las 3:15, las 5:15, las 8:15. Esse quarto é muito usado, tá?
mais do que 15, mas as duas estão certas. São as 4, se fossem 4:20, são as 4:20. São as 5:25, são 5:25. São as 6. Vamos virar aqui que já tá meio complicado. São as 6:30. São as 6:30, ok? Ou poderia dizer e 30, só que é muito mais usado em média. Em português também, né? São 6:30 ou 6:30. O que a galera usa mais? Eu acho que 6:30, né? Em média acaba sendo mais usual, mas ambos estão certos. Aqui, 7. São as 7:25. Opa, olha aqui, ó. Em português, na realidade, 7:25, pensa na matemática, são 7 horas menos 25 minutos. Então, na realidade, seriam 6 e... Opa, é isso? E 35, já me perdi na matemática aqui. Bugou aqui, mas olha só, sempre quando eu digo menos quarto é que está faltando. Em português a gente fala de, né, faltam 15 para as 8. Se eu digo que faltam 15 para as 8, são 7:45, certo? Eu tô doida, né? Bom, tem que fazer essa matemática. Então, olha só, são as 7:25, que seriam aqui 7 horas menos 25 minutos, né? Se fosse fazer a lógica ao pé da letra. Olha só, são as 8:20. São as 8... Opa, ficou feio esse negócio. Ficou torto. São as 8:20. São 8 horas menos 20 minutos. Ou seja, que seriam tipo 7:40 na realidade, né? Eu posso dizer são as 7:40? Posso, tá? Não tá errado. Mas é mais usual fazer desse jeito, tá? Falar desse jeito, escrever desse jeito. Não pode fazer portunhol, fica muito estranho dizer son las... como é que fala em português? 20 para as 8, né? São 20 para as 8. Até eu já ouvi pessoas falando, mas é muito estranho, tá? O correto são as 8:20 e são as 7:40. Depois aqui, ó, são as 9:15. Ó, o quarto de novo. Lá do outro lado eram as 3:15 e somando, que era menos quarto, tipo, né? Ou menos 15. Em português seriam, no caso, 15 para as 9. Né? Ou 8:45 também poderia ser. 8:45. São las 8:45. Lembrando que tem que ter o verbo ser, son, e tem que ter o artigo las. Eu não posso dizer son 7:45. São las. Sempre se usa com o artigo, né? São as 10:10. Ó, são 10 para as 10. 10 para as 10 seria 9. Ou são as 9:50. Também poderia. São as 11:05. Nossa, mas eu fiz um carnaval. O relógio já era colorido. Eu choquei mais amarelo. Mas tá certo. São as 11:05. São 5 para as 11, né, em português. Ou são as 10:55. Poderia ser também. E são as 12. E quando eu quero dizer hora cravada, né? Tipo, eu posso dizer são as 12 ou são as 12 em ponto. Essa expressão em ponto do português também é usada em espanhol. Em ponto, tá? Tranquilo? Ficou uma confusão colorida ali, mas deu para entender? Vamos adelante entonces. Isso. Agora, na página 53, tem um entérate, que já apareceu em outros momentos, a gente já falou disso, né? Fique sabendo. Diz assim, ó. Assim como em português, em espanhol se utilizam as expressões de la mañana, de la tarde e de la noche. Então, eu posso dizer, são as 3 de la mañana, tipo, se são 3 horas da manhã. Ou são as 3 de la tarde.
ou são las 8 de la noche, las 9 de la noche. ¿Ah? É usual. Sin embargo, en muchas regiones se suele utilizar, se suele utilizar la expresión de la mañana hasta, essa expressão de la mañana até as 14 horas. E a expressão de la tarde hasta las 20 horas. Aqui é mais para conhecimento cultural. Então, em alguns lugares, eles utilizam a expressão até de la manhã até as 14 horas. Para nós não, já é tarde, né, aqui no Brasil. E a expressão de la tarde até 20 horas, tá? Então, nos vemos a las 7 de la tarde. Também poderia ser, nos vemos a las 7 de la tarde. O também se utilizam as expressões mediodía e medianoche. Também são muito usadas, tá? Para referir-se a las 12 de la mañana e las 12 de la noche. Então, isso em português equivale, tá? Agora sim, continuando. Vamos fazer umas atividades em la mesma página. Agora aqui está aparecendo a página inteira para vocês. Embaixo desse relojão aqui, aparece o exercício número 1, pidiendo para que ustedes relacionen las columnas. Hay una relación aquí de horarios y cómo se escribe, cómo se dice cada uno de estos horarios. Coloquen ahí en los cuadraditos las letras, muy fácil, ¿no? Y en la página siguiente, escreve, número 2, escreve a hora em palavras, escrevam ali por extenso como seria o horário. Já façam, né? Já escrevam os números por extenso também, né? Para treinar os números que a gente aprendeu na aula passada. Depois diz assim, contesta as perguntas, responda as perguntas. Aí tem um exemplo. A que hora abrem os correios? Los correios abrem a las 9 de la manhã. Tem um horáriozinho ali, mas eles responderam de uma forma completa. Façam o mesmo para utilizar a conjugação de verbos, para escrever os números por extenso, tá certo? Mesma coisa com as demais perguntas, tá? Depois, número 4, observa a pantalla e contesta. Pantalla, a palavra pantalla é tela. Qualquer tipo de tela, tela de celular, tela de TV, tela de computador, e no caso essa tela aqui é aquele telão que a gente vê nos aeroportos dos voos, né? Então ali tem vários horários de voos com perguntinhas, respondam de maneira completa também, usando conjugação verbal, usando os números e, obviamente, como se constrói a expressão das horas. ¿Correcto? Y ahora en la página 54 viene para charlar y escrever. Charlar, bater papo, tá? Ficou meio pequenininho aqui porque eu acabei botando a página inteira, mas vocês conseguem, peguem o livro de vocês, vocês vão conseguir acompanhar melhor, eu acho, né? Sobre os hábitos cotidianos. Tem uma tabelinha ali, misturando um pouquinho de tudo que a gente aprendeu, tá? Então agora vem verbos, aqueles verbos de cotidiano, dos afazeres que nós vimos, os números, os horários, tudo junto e misturado. Qual é a proposta do exercício 1? Diz assim, charla con un compañero sobre tus hábitos cotidianos. Dile lo que haces cada día y pregúntale qué hace él. Utiliza los verbos que has estudiado en este capítulo. A proposta, né, se estivéssemos no colégio, na aula presencial, eu ia fazer com que vocês fizessem ou em duplas ou em grupo, em sala, para vocês trocarem uma ideia e poderem praticar, fazer a parte prática, né? Hablar un poquito en español entre ustedes, practicando. Como no estamos presencialmente, voy a hacerles una sugerencia, voy a sugerirles algo. Hagan esta actividad entre ustedes, ¿sí? ¿No? Si vocês
tiverem essa possibilidade, a maioria, né, de vocês se fala pelo WhatsApp e tal, pega um colega ou, sei lá, 2 colegas, um só é suficiente, façam em duplas. E façam essas perguntas, se entrevistem, practiquen en español este diálogo vía WhatsApp ou algo del tipo, ok? Porque o exercício 2 você vai precisar escrever sobre o que o seu colega falou, tá? Então, ali na tabelinha tem comunica-te, se comunique, né? Comunica-te, se comunique. Para falar de horários, então, que coisas eu posso perguntar para falar de horários? Não precisa ser exatamente isso, vocês podem criar também, podem usar a criatividade de vocês e pegar coisas que a gente aprendeu. Então, a que hora te despiertas ou a que hora te despertas? Se você vai, já que você vai conversar com um amigo, vas a charlar com um companheiro, esta charla, esta conversa, ela vai ser informal. Então, ou você vai usar o tratamento do tu ou o tratamento do vos, fica ao teu critério. Só escolham, tentem, se eu escolhi usar o vos, tenta usar o vos até o final, não fica oscilando, né? Então, a que hora te despiertas tú ou te despertas vos? Respuesta, me despierto a las 7:30, sei lá, a las 8 de la manhã. Uma coisa muito importante que eu não falei, esqueci de falar antes. Em português a gente fala, eu levanto às 9 horas. Eu uso muito a palavra horas, né? No português. Em espanhol eu não posso usar a palavra horas. Então, por exemplo, que horas são agora? Que hora é? Son las 8. Ponto. Ou son las 8 de la mañana. Eu não posso dizer son las 8 horas. Eu não posso dizer como em português eu digo, são 8 horas. Essa palavra horas vocês não usem, tá? Esqueci de mencionar anteriormente, mas tô em tempo aqui ainda de falar para vocês. Então, não coloquem a palavra horas, tá? Então, me despierto a las 7 ou a las 7 en punto, tá? A que hora te acuestas? Lembrando, acostar-se, deitar-se, ou a que hora te acostas? Então, verbo irregular aqui que a gente já aprendeu. Me acuesto a las 11 de la noche, tá? Pode-se dizer a las 23 horas. Esses horários a partir de 13 horas, 14 horas, 15 horas, 20 horas não são tão usados no dia a dia, no cotidiano. Talvez sei lá, se fosse ser dado um aviso de uma reunião, para que não haja dúvida que a reunião vai ser às 8 da noite e não às 8 da manhã. Então, às 20 horas. Aí, nesse caso, a partir de 13 horas, 13, 14 horas, aí sim costuma-se mencionar a palavra horas. Então, por exemplo, a las 9 de la mañana. Pero la reunión es a las 21 horas. Ou a las 21, obviamente, se eu falo 21, não precisa da noite. Mas pode, aí no caso, a partir de 13 horas, aparecer a palavra horas. Tá? Muy bien, continuando. Aí depois diz assim, para falar de la rutina de alguém, seja, você comentar sobre a rotina de alguém. Que haces o que haces por la mañana, aí nos períodos, né? A que hora sales ou salís del colegio, que sueles hacer los sábados, ou o sueles ali, que apareceu nos enunciados, aparece muito esse verbo, tá? Soler, que é o que costumas fazer aos sábados. Por la mañana faço tal coisa, salgo a tal horário, los sábados suelo, suelo é costumo, os sábados eu costumo fazer tal coisa, esse suelo, a gente vai dizer, mas suelo não é chão, você caiu ao suelo, alguma coisa caiu ao solo, tipo chão, também pode ser isso aqui em outro contexto, né? Suelo caer-me al suelo, eu costumo cair ao chão, é igual a que eu já falei pra vocês, o negócio da manga e da manga do português, né? Manga de fruta e manga da blusa. Não é o mesmo esquema.
Continuando, para hablar de fechas, gente, o que são fechas? Datas, tá? Quando é tu cumpleaños? Tá? Quando é teu aniversário? Olhem que a palavra cumpleaños, ela acaba sempre com S, igual os dias da semana. Lembra que acabavam com S, mas não significa que seja plural. Tu cumpleaños, los cumpleaños, el cumpleaños. É sempre igual, tá? Mi cumpleaños es el 12 de octubre. Pior que meu aniversário é 12 de outubro mesmo. Dia de los niños. Mi cumpleaños es el 5 de mayo. Mi cumpleaños es... Ai, não, nós não vimos os meses ainda. Eu acho que vimos quem estava no Fundamental conosco viu. Mas para a galera nova, que não teve espanhol, aproveitem e pesquisem. Ou para quem não lembra, quem viu e não lembra, pesquisem como são os meses do ano em espanhol, enero, fevereiro, março e assim por adelante. Depois, para perguntar e dizer a hora. Bom, aí o assunto de hoje, né? Que hora é essa? La una, são as duas, ok? Então, façam essa troca entre vocês. E aí, no exercício número 2, diz assim: ahora que já sabes todo lo que hace cada dia tu companheiro, escreve um texto sobre sua rotina. Aí você vai transcrever, né? Obviamente em terceira pessoa. Mi amigo, minha amiga, ou mi companheiro, mi companheira, se levanta sempre, ou se despierta a tal hora, hace tal coisa. Aí você descreve em terceira pessoa. Você vai trabalhar aqui a mudança de conjugação verbal, né? De pessoa aqui. E você vai transcrevendo, então, tudo que o teu colega falou. Ai, prof, eu não quero dialogar com ninguém, essa quarentena, não quero falar com ninguém. Então, faça com você mesmo, ou com seu amigo imaginário, ou entrevista tua mãe, entrevista o irmão, ou sei lá, tá? Mas a ideia aqui é que você transcreva para a terceira pessoa, tá? Inventa aí um amigo imaginário de entrevista. O legal é tentar trocar ideia pra gente fazer a parte prática também, né? Então, tentem usufruir dessas tecnologias, os WhatsApps da vida, ou afins, e aí façam pra vai ser engraçado, pra treinar, falar um pouquinho espanhol. Ok? E mais um pouquinho de atividade de interpretación de texto y lectura. De la página 55 a 58 hay tem uns exercícios também de vestibulares. Ok, gente, busquen vocabulario nuevo y nos vemos en la próxima. En los atendimientos nos encontraremos, entonces les dejo un beso grande, un saludo. Continúen cuidándose, ¿ok? Chao, chao, gente.